Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém a mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Responde-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, pois não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Até aqui. Repita comigo: 3 dias. Desse fato, 3 dias depois, era um momento tão especial na vida de Davi. 3 dias depois, Davi seria ungido rei em Judá. Depois de um pequeno período, ele seria ungido rei sobre todo Israel. Ele está vindo de uma aliança que de repente, quando eu olho para ela e tento julgar essa situação, eu digo que talvez fosse uma aliança errada, uma aliança com um povo inimigo. E nessa aliança Davi sai para uma batalha. E como Deus tem feito sempre com Davi, Deus dá vitória a Davi. Eles voltam felizes dessa batalha. Eles voltam radiantes, porque a batalha foi vencida. Eles voltam com os despojos. Eles voltam com ouro, com prata. Existem alguns maridos que são guerreiros, mas que não deixam de ser maridos, que agora ficam pensando, ficam tentando imaginar: eu só quero chegar em casa e poder dar um abraço na minha esposa. Tantos dias fora de casa, guerreando, sem saber até mesmo se voltaríamos. E eu quero poder chegar nesse ambiente que se chama a minha casa e poder dar um abraço na minha esposa e nos meus filhos. E nós vamos observar que quando eles estão vindo ou se aproximando da casa deles, eles começam a perceber que há um nível de fumaça, há um nível de destruição, que na verdade eles começam a observar esse nível de muito longe. Eles começam a observar que algo sai do controle, ou que algo havia saído do controle. E Davi, então, junto com 600 homens aproximadamente, eles apressam seus passos. Lembre-se, eles estão vindo de uma batalha, cansados. E quando eles chegam na cidade, a cidade está completamente destruída. Os amalequitas vieram com ímpeto, como diz o texto, e obtiveram vitória naquela cidade. E eu fico tentando aqui raciocinar, eu fico tentando aqui imaginar o fato desses homens que são tão guerreiros, mas que não tiveram o direito de guerrear pela sua própria família. Agora a gente vê um nível de guerreiros que chega numa cidade agora completamente destruída,
que chega numa cidade agora completamente devastada, que chega numa cidade agora completamente arruinada, e essa cidade que está completamente arruinada, completamente destruída, é a cidade de homens fortes, que chegam a vencedores numa batalha. E aí a gente começa a raciocinar que a cabeça desses homens piram, a cabeça desses homens começa a viajar, a cabeça desses homens começa a viajar, porque esses homens agora eles olham para a cidade deles e eles começam a observar que essa cidade foi completamente destruída. Eles só querem saber onde estão, as esposas e os filhos. Eles começam a tentar imaginar o que fizeram com eles. Mas esses homens recebem a notícia de que as esposas e filhos foram levados cativos, mas que ninguém havia morrido. Isso gera neles uma tristeza tão grande, uma amargura tão grande, que esses homens começam a chorar até não ter mais forças. Você imagina guerreiros que agora não tiveram prazer de guerrear a favor da sua própria família. Alguns desses homens talvez estavam imaginando: olha, eu daria a minha vida se eu estivesse na cidade e os amalequitas viessem, eles teriam que me matar para poder levar a minha esposa e os meus filhos. A primeira pergunta que eu faço a vocês é: qual é o valor da sua família? Qual é o valor que a sua família tem? O nível de agonia desses homens é tão grande, o nível de sofrimento desses homens é tão intenso, que esses homens começam a sofrer e sofrer, por sentir falta de algo tão simples, por sentir falta de uma esposa e de filhos. Nesse tempo de pandemia, se teve uma coisa boa, foi isso. Esse tempo aproximou a família, esse tempo aproximou pais de filhos, as mães dos seus filhos. Mas nesse tempo também houve uma fragmentação da fé. Foram 3 meses, repita comigo, 3 meses de uma pandemia, e em 3 meses desconstruiu anos em muitas casas de um evangelho genuíno. Em 3 meses nós ouvimos pessoas dizer: bem, agora eu entendo que a minha família realmente é muito importante. Em 3 meses eu ouvi pessoas tirando proveito de tudo isso, e a gente entende o proveito que foi tirado. Mas à medida que esse nível de isolamento ele foi sendo aberto, foi nos dando direito de poder estar na casa do Pai, as pessoas esfriaram. E a pergunta é: como podemos esfriar em apenas 3 meses? Quando você vai olhar a sua história com Cristo, e a sua história é uma história de anos. O que houve com a igreja? O que houve com você? O que houve conosco? 3 meses foi suficiente para arrancar de você a tua fé? Pastor, mas Davi está vivendo um momento delicadíssimo. Eu entendo. Davi está vivendo a perda da sua família, dos seus filhos. Eu sei que dói. Só que nesse texto nós vamos ver que Davi se reanima no Senhor. Versículo de número 6, o texto diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A gente vê Davi se reanimando no Senhor.
Essa mensagem, ela é uma mensagem introspectiva. É uma mensagem de valores, de coisas que já foram aí arraigado dentro de vocês, dentro de nós. Eu tenho dito esses dias, eu não vim aqui trazer uma mensagem nova, mas eu vim aqui para poder despertar algo que já está pronto dentro de vocês. Existe algo que está pronto dentro de vocês, e Deus então quer poder despertar isso dentro de vocês. Valores prontos. E o que nós temos visto durante esses dias é simplesmente pessoas que estão esquecidas de tudo aquilo que um dia viveram com Cristo, de tudo aquilo que um dia um nível de intimidade que tiveram com o Senhor. Guarda uma coisa no teu coração: nós podemos chorar, nós podemos entender que tudo isso é muito duro, mas conforme Davi e seus homens fizeram, nós não podemos simplesmente ficar preso às frustrações. Davi se reanima no Senhor, e aí quando ele se reanima no Senhor, vem uma estratégia, sabe? Todas as vezes que você busca forças no Senhor, vem uma estratégia. Eu quero falar com o nível de pessoas que chegaram nesse ambiente, ou você que está me assistindo em casa, chegaram aqui sem forças. Eu não quero te julgar, por favor. Eu não quero julgar o seu lamento, eu não quero julgar a sua dor. Eu não quero julgar esse momento da tua vida tão delicado, tão especial e tão difícil. Mas o que eu quero dizer é que o isolamento tem matado pessoas. Sabe aqueles leprosos, aqueles 4 leprosos, quando eles estão diante de uma situação de fome, de aproximadamente 7 anos, eles decidem entrar no arraial dos inimigos. Sabe qual é o contexto deles? Eles viram e dizem uns aos outros: se nós ficarmos aqui fora, nós vamos morrer. Se entrarmos, talvez os inimigos nos matem. Mas entre morrer aqui fora, eu preciso tentar entrar e tentar comer alguma coisa. E Deus foi lá trabalhando, porque aquela ali seria a vitória, ou o início da vitória que Deus daria ao seu povo, através daqueles 4 homens. Quando eles entram, eles percebem que os inimigos já haviam partido, sabe, irmãos? Eu quero falar com você, você que de repente por algum motivo desistiu, você que tem sido vencido pela sua dor. Eu não quero aqui de forma nenhuma as pessoas que têm uma idade que realmente não podem estar, não é recomendável estar na casa de Deus. Por favor, fique em casa. As nossas crianças, a sua grande maioria, precisam ser poupadas, eu entendo. Mas tem gente morrendo espiritualmente, fisicamente. O dono desse imóvel que nós locamos, ele não resistiu. Por último, o filho dele virou para mim e disse assim: pastor, sabe por que meu pai morreu? Ele disse assim: trabalhei a minha vida toda, nunca fiz mal nenhum a ninguém, e agora me vejo preso dentro da minha própria casa sem poder sair. Dores que te aprisionam. E Davi está vivendo um nível de dor, sabe, um nível no extremo, no profundo da sua alma. Agora os amigos que outrora estavam com ele, agora tornam-se inimigos. E o texto diz que esses mesmos amigos que se tornam inimigo, agora querem apedrejá-lo. Mas o texto diz que Davi se reanimou no Senhor. Eu não sei qual é o nível da sua dor, o nível do seu sofrimento, mas eu sei que tem um Deus disposto, sabe, a poder te reanimar essa noite. Há um Deus que não está com seus braços encolhidos. Há um Deus que tem ouvidos que ouvem. Há um Deus que tem boca que fala. Há um Cristo, sabe? A Bíblia diz que a multidão tinha fome, e a Bíblia diz que Jesus viu a fome da multidão. Eram aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus enxerga do primeiro ao último.
Essa é a capacidade dele. O Senhor te trouxe hoje aqui para você que perdeu a sua esperança. Se reanime no Senhor. Davi, quando se reanima no Senhor, Deus agora vai dando estratégias a Davi. O texto diz no versículo de número 7: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Eu entendo nesse texto, falei na quinta-feira, que Davi respeita princípios. A maior dificuldade nos dias atuais, e o maior motivo de vermos pessoas frustradas, ministerialmente falando, é porque elas deixam de respeitar princípios. Aqui Davi manda chamar o sacerdote Abiatar. Vira para Abiatar e diz: Abiatar, traz a minha estola sacerdotal, ou meu éfode de linho. E Abiatar então traz. Era a maneira que Davi tinha de chamar a presença de Deus. Eu falei na quinta e vou repetir hoje: quando você respeita princípio, Deus responde a sua súplica, a sua oração. Uma igreja que respeita princípio, uma igreja que respeita a liderança, uma igreja que respeita o Senhor. E Davi então sabia que os passos para poder buscar a Deus tinham que ser passos dados certos. Por favor, Deus tem coisas maravilhosas para entregar na sua mão. Tem alguém do teu lado? Diga para esse amado, diga assim: faltavam apenas 3 dias. Se Davi olha para o pastor, se Davi se perde agora, talvez comprometeria ele ser ungido rei em Judá. Existem coisas na tua vida, na minha vida, que nós vamos precisar entender. Existem coisas que nós vamos precisar olhar, e olhar com uma visão espiritual. Existem vezes em que Deus está apenas te experimentando, porque algo muito grande vai acontecer daqui a um pequeno período. Algo muito grande vai ser liberado sobre a tua vida daqui a um pequeno período. E Ele quer nesse tempo que a sua devoção a Ele quer que você não quebre princípios. Tem alguém próximo de você? Diga a essa pessoa: se você suportou até o dia de hoje, fique firme, suporte mais um pouco, porque a qualquer momento a tua vitória vai chegar. Segura, fica firme. E nós vamos entender que Davi segue as recomendações. No versículo seguinte, no versículo de número 8, o texto diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Eu não sei qual foi o tempo da resposta de Deus, mas eu sei que no mesmo versículo tem uma pergunta de Davi e tem uma resposta de Deus. Você está entendendo? Diga amém. No mesmo versículo, você pode repetir comigo: no mesmo versículo tem uma pergunta de Davi e tem uma resposta de Deus. E Deus, quando responde, diz assim: persegue-o. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Agora Deus libera um nível de palavra, sabe? Deus libera um nível de palavra que garantiria a vitória em meio a mais uma guerra. De repente você está tão cansado que você não se imagina enfrentando mais uma guerra. Você sai de uma pandemia e você fica doido, porque agora eu te apresento mais uma guerra. Mas talvez essa guerra seja diferente de todas as outras que você viveu. Há uma palavra para a tua vida: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Há uma palavra de uma certeza de vitória. Há uma palavra liberada sobre a tua vida, e eu preciso tomar posse dela. Eu preciso caminhar segundo a palavra que me foi liberada. Eu preciso dar os meus passos consciente. E Davi então, o texto diz no versículo de número 9: partiu, pois, Davi. Segura um pouquinho. Partiu. Sabe, quando eu estou debaixo de uma palavra, eu sei que Ele me garante a vitória, eu posso partir.
Não vá se Ele não te mandou ir. Não parta se Ele não te mandou partir. Deixa eu falar, esse também é um nível de frustração nos dias atuais. Por isso que eu faço questão, amados, eu sou muito ético. A gente quer uma igreja, claro, se eu comprei 1000 cadeiras, é porque eu acreditei que Deus podia enviar 1000 pessoas. Isso é lógico. Mas eu não quero ninguém de lugar nenhum partindo para cá, para Nova Unção, sem que Deus não tenha mandado. Pessoas que partem no tempo errado, elas se frustram. Pessoas que decidem ir no tempo errado, elas se frustram. E as nossas igrejas, de uma forma geral, está cheio de frustrados, irmãos. Está cheio de pessoas que partiram, mas Deus não mandou partir, porque é mais cômodo. Eu contei pela manhã, vou te contar agora novamente. Um pastor, e essa é uma história verídica, que pastoreava uma igrejinha de poucos membros, poucos, e já pastoreava aquela igreja há muitos anos. Mas ele era um bom pastor, ele era um bom pregador. E ele recebe uma proposta de uma mega igreja, de um mega ministério, prometendo a ele um bom salário, coisa que ele não podia retirar da própria igreja. Vivia em dificuldades, sua família passava muitas das vezes por necessidades. E esse pastor então, ele resolveu pedir um tempo para orar. E ele teve um sonho. No sonho dele, ele estava fazendo uma mudança, saindo da sua casa, era um caminhão aberto, de carroceria aberta. E ele conta nesse sonho de que ele arrumava toda a sua mudança, mas que ele trepava na carroceria do caminhão. O caminhoneiro dava partida, o caminhão seguia, e esse caminhão que seguia, de repente ele olha para trás e ele vê abrindo a porta a sua filha mais nova. E a filha mais nova diz: papai, não me deixe, não me deixe. E essa filha começava a correr. Esse homem desesperado, esse pai desesperado, tentava gritar para o caminhoneiro, para o motorista, para que ele parasse o caminhão, mas o motorista não lhe ouvia. E ele entendeu que aquela filhinha era a igreja que ele pastoreava. Eu quero falar com você: faça crescer no lugar que te fez crescer. Valoriza o espaço, o lugar onde Deus te plantou, sabe? Valoriza o lugar onde Deus foi lá, te edificou. Faça crescer o lugar que te fez crescer. Por isso eu costumo ser ético. Mas pastor, a gente não vê essa ética por aí, não me importa. Mas eu prefiro ser assim. Não é arregimentar uma multidão de pessoas que carregam consigo um nível de frustração, mas é de poder te mostrar que em meio à tua frustração, Deus vai te dar a estratégia certa para mudar esse quadro. Agora Davi está debaixo de uma palavra, e no seu versículo de número 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Repita comigo: ribeiro de Besor. Um lugar de muita dificuldade. Você imagina um grupo que agora vem de uma batalha e tem que enfrentar uma outra. A Bíblia diz que 200 desses 600 não suportam atravessar o ribeiro. Eu não quero aqui discriminá-los, sabe? Eu não quero aqui pegar esses 200 e falar deles de uma forma tão árdua, tão julgadora. Mas eu quero mostrar para você coisas que estão inseridas nesse texto. Eles partem, mas tem uma parada, e a parada é o ribeiro de Besor. Existem paradas na sua vida que são providências de Deus, providenciais, para que algumas coisas lá na frente possam dar certo. E Deus então para eles diante do ribeiro de Besor.
E 200 desses homens agora já não suportam atravessar esse ribeiro. Eu anotei algo aqui que eu quero compartilhar com você. Eu quero enfatizar que não é o fato de você estar machucado, não é o fato de você estar ferido, mas é o fato de muitas vezes as nossas feridas serão curadas em meio a outras guerras. Que tem um Deus que muitas das vezes vai me levar para uma batalha para curar uma ferida, uma frustração minha. Existem algumas coisas aqui dentro, presas dentro de mim. Existe um grito dentro de mim que precisa ser solto. Eu quero a minha esposa, eu quero meus filhos, eu quero a minha família. Você sabe muito bem, essa batalha é vencida. Eles não só vencem a batalha, trazem de volta esposas e filhos como despojos, ouro e prata. Qual é o valor da tua família? Ouro e prata. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus faz infinitamente mais de tudo quanto tu pensa e deseja. Existem coisas que são realmente necessárias na tua família, para a tua casa, para a tua vida. E a tua família é algo extremamente necessário. Prata e ouro são importantes, bens são secundários. Porque nós vamos ver o dono do Banco Santander, a sua filha em meio a essa pandemia dizendo: nós gastamos tudo que podíamos gastar com meu pai, mas não foi suficiente para curá-lo. E você tem estado na casa de Deus, debaixo de uma palavra, onde você ungiu os umbrais da sua porta com o sangue do Cordeiro, e praga nenhuma chegou até a tua vida, enfermidade nenhuma te tocou nesse tempo. Então eu quero te dizer que prata e ouro é secundário na tua vida. O que te importa é a vontade, é a presença de Deus na tua vida. É isso que te nutre, é isso que te mantém de pé. Deixa eu continuar dizendo: ninguém vai se perder na tua casa, ninguém vai se perder na tua família, ninguém vai se perder no meio dos seus, porque Deus tem guardado e vai continuar guardando para a honra e glória do Senhor Jesus. Repita comigo: existem ferimentos que serão curados somente no campo de batalha. No versículo seguinte, o texto diz: Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Repita comigo: Deus entende o meu cansaço, e de verdade entende mesmo. Deus entende o tempo que você se assenta, o tempo que você chora e o tempo que você lamenta. Mas Deus também sabe que em você é uma condição de se levantar em meio a tudo isso. 200 homens, representando 200 esposas aproximadamente, representando quantos filhos? Filhos que estavam aguardando por esses pais, filhos que ansiavam por esses pais. No versículo de número 8, olha o que diz o verso de número 8. Vamos ver se é o 8. O versículo de número 9 diz assim, olha o que diz o 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Repita comigo: retardatários. 200 homens agora são chamados de retardatários. Guarda uma coisa no teu coração: retardatários são aqueles que retardam. Retardatários são aqueles que retardam. Desculpa falar isso e falar mais uma vez. Retardatários são aqueles que retardam o cumprimento de uma promessa. Agora a gente se depara com 200 homens que, além de cansados,
começa talvez a desestabilizar os outros 400, porque já não somos muitos. O povo inimigo é numa quantidade expressivamente maior do que a nossa, e 200 dos nossos não suportam atravessar o ribeiro. 200 dos nossos não entenderam, o ribeiro de Besor. Não compreenderam o que Deus está fazendo nesse lugar. Deus, deixa eu falar de novo, para esses homens do ribeiro. Repita comigo: esses homens estavam cansados, mas eles não observaram que havia um ribeiro ali, que existiam águas naquele lugar. Besor significa refrigério. No meio da sua luta, ou no caminho do processo da sua luta, Deus coloca um Besor. Deus coloca um ribeiro diante de você, mas você está tão angustiado, você está tão triste, que você não se deparou que há um ribeiro diante de você. Que tem um Deus que está dizendo assim: beba dessas águas, se banhe com essas águas. Olha o que Deus tem feito por nós esses dias, irmãos. Olha o que o Espírito tem nos dado durante esses dias: um refrigério, um lugar de refrigério. A batalha vai ser dura, mas eu preciso te refrigerar antes. A batalha vai ser dura, mas eu preciso te encher antes. Antes de tudo isso, você vai receber de um nível, de uma quantidade de água capaz de te suprir, capaz de te envolver. Eu amo Davi quando ele diz, quando ele peca, e a confissão dele no Salmo de número 51, eu não vou citar o texto, quando ele diz o seguinte: lava-me e ficarei completamente limpo. Davi entendia o nível de águas purificadoras. Hoje Deus quer pegar essa igreja sofrida. Hoje Deus quer pegar esse nível de membros que já não suportam mais, e está dizendo para ti: olha, eu te parei no deserto de Besor para poder te dar o refrigério necessário para que tu continue a sua caminhada. Tem filhos lá no campo de batalha, no meio do arraial dos inimigos, que está aguardando por você. Nós vamos ver no versículo 21, e eu vou caminhar para findar essa mensagem. No versículo de número 21 e 22, olha o que diz o texto: chegando Davi aos 200 homens, que de cansado que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. A gente vai ver um líder aqui, sabe, irmãos, saudando esses 200 de uma forma cordial. Aí no versículo seguinte, versículo 22, o texto vai dizer: então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Esses homens agora não querem dividir os despojos. Esses homens viram para Davi e dizem: é injusto. Nós atravessamos o ribeiro, nós guerreamos e vencemos essa batalha. Já basta a esses homens, suas mulheres e seus filhos. Querido, querida, tem gente guerreando por você, tem gente lutando no seu lugar, porque muitas das vezes você não entendeu que o ribeiro era para você se banhar, era para você beber dessa água. Você está cansado, por quê? Porque que você não fez uso da água do ribeiro? Por que você não descansou no Senhor nas águas do ribeiro de Besor?
Agora nós temos um nível de esposas frustradas. Você imagina depois que essa batalha é vencida? Você imagina quando Davi descobre onde estão as esposas, e que agora esses filhos só querem o abraço do seu pai. Essas filhas só querem o abraço do seu pai. Eu fico tentando imaginar aqui o que essas mães tiveram que falar a essas crianças. Qual era o nível de motivação que essas mães tiveram que dar a seus filhos, dizendo para eles: filho, papai vai vir nos resgatar. Filho, papai não vai abandonar a gente aqui não. E à medida que a batalha foi sendo vencida, essas mães, essas esposas dizendo: viu, eu não te falei que ele viria? E de repente começa aquela procura, cada filho procurando pelo seu pai, cada esposa procurando pelo seu marido. Mas tem um nível de 200 mulheres aproximadamente, e muitos filhos, mais que 200, que agora procuram pelos seus pais e eles não foram. Eu vim aqui te dizer que nesse campo de batalha, aqueles que estão lá do outro lado, nas mãos do inimigo, não quer ter um encontro com o pai do amiguinho, não quer ter um encontro com a mãe do amiguinho, quer ter um encontro com você. Quer que a partir da sua vida o ânimo seja recobrado para essa família. Houve um caminho de volta até o ribeiro de Besor. Houve um caminho de volta até o encontro com os outros 200. Davi, na sua humanidade, trata eles de forma amorosa. Mas há um nível de frustração. Há um nível de frustração de filhos que agora vão precisar olhar para os seus pais e dizer: pai, por que o senhor não foi lutar por mim? Há um nível de frustração de esposas que agora estão dizendo: por que você não foi lutar por mim? O que houve? Por que o senhor não veio como o pai do meu amiguinho veio? As esposas virando para os seus esposos dizendo: por que você não veio? Mas eu estava cansado. Mas você está diante de um ribeiro. Mas eu vim de uma batalha onde nós adquirimos despojos, ouro e prata. Mas nós não somos mais importantes que ouro e prata. Será que por nós o Senhor não teria recobrado a sua força? Esposas que virariam os seus maridos e diria: você esqueceu do versículo 8, parte final dele? Você esqueceu que havia uma promessa de vitória para você? Por que você não atravessou esse ribeiro? Hoje o Espírito Santo vira para a gente e diz: atravessa esse ribeiro. Atravessa esse ribeiro. Recobre as suas forças no Senhor. Se refrigere em Besor. Beba das águas de Besor. Se lave das águas de Besor. Mas por favor, não fique. Tem um rostinho lá do outro lado, no campo do inimigo, que está aguardando por você. Existem filhos que estão aguardando pelos seus pais. Herança é aquilo que eu deixo para alguém. Legado é aquilo que eu deixo em alguém. Como que você quer ser lembrado? Minha mãe desistiu. Meu pai não lutou.
Eu acredito que quando o exército de Davi, com 400 homens, parte, que pode ter existido um nível de frustração nesses 200 homens, que ficaram com uma função de guardar as bagagens. O maior bem que Deus te deu é a sua família. Posso repetir? O maior bem que Deus te concedeu é a sua família. Estou cansado, pastor, eu te entendo. Está difícil, pastor, eu te entendo. Mas tem um ribeiro diante de você. Jesus, ele vai dizer que do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Que mesmo no meio do seu cansaço, o Espírito hoje vira para ti e diz: não desista da tua família. Esposa, não desista dos teus filhos. Não desista dos teus. Lute até o fim. E ainda que morramos, se for por eles, valeu a pena. O caminhoneiro parte. O pai da caçamba do caminhão vê a sua filha, tenta parar o caminhoneiro e não consegue. De repente, você vive algo que já não dá mais para recuperar. De repente você vive algo que você não tem mais como voltar atrás. De repente foi um primeiro casamento, deu errado. Mas se você está diante do segundo, já que o primeiro não tem mais como recuperá-lo, faça tudo diferente. Lute até o fim. Não desista. Se eu falar mais uma vez, se refrigere com as águas de Besor. Recupere o teu ânimo. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu falo em relacionamento, eu preciso falar de Bíblia. Deixará o homem, seu pai e mãe, unir-se a sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. Como é que agora você vai fazer para separar o que se tornou um só, sem haver perdas? Como é que você vai fazer para separar aquilo que Deus unificou, sem que um saia ganhando e o outro saia perdendo? Em todo casamento onde há uma ruptura, perdas, irmãos. E se porventura você já viveu esse nível de perdas, já sofreu bastante, chega de sofrer. Eu quero poder guerrear por você. Eu quero poder entrar na tua batalha e junto contigo vencer essa batalha. Mas os filhos e a esposa não quer ver o meu rosto naquele ambiente, quer ver o seu. É você que precisa estar lá. É você mais do que eu que precisa acreditar. Beba das águas.
do riacho e prossiga a sua caminhada. Você não será conhecido como retardatário que retarda o cumprimento da promessa. Vocês serão conhecidos como aqueles que avançaram diante do inimigo, que lutaram durante uma madrugada inteira, ao nascer de um novo dia, mas que venceu. Levanta uma das suas mãos e diz assim: a minha família vale a minha luta. Mesmo cansado, mesmo cansado, mesmo cansado, eu já contei esse testemunho aqui, que eu, há anos atrás, logo no início da unção Ágape, agora a nova unção, eu recebi uma proposta, e a proposta era de me juntar a um outro ministério. Você vem para cá, se junta comigo, eu vou mandar um pastor lá para a sua igreja, para assumir sua igreja, vou te trazer para a sede. E à medida que o pastor foi falando tudo aquilo, o Espírito falava comigo: filho, se você aceitar, você nunca saberá onde eu, Senhor, posso te levar. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Imagina os filhos capturados, querendo ver o rosto do pai, ainda que sangrando, ainda que ferido, mas poder olhar para o pai e poder dizer: o Senhor é meu herói. O rosto dessa mãe, porque o pai foi embora, que agora guerreia pelos seus filhos. Não pare de lutar. Que Deus hoje injete em nós forças para atravessar o ribeiro. Não por mim, mas por eles. Você entendeu? Por favor, diga bem. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu
Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. De repente, essa noite, você precisa voltar para Jesus. De repente, essa noite, você precisa, quem sabe, aceitar o Senhor Jesus. A partir dessa noite, você precisa reativar novamente a sua fé. É como se Deus te parasse em meio a um ribeiro e te desse condições de beber dessas águas, dizendo para ti: filho, beba. Filha, beba dessas águas. Elas vão te nutrir, o seu cansaço vai embora e você vai continuar na sua trajetória. Há uma batalha, sim, mas eu já declarei que vou te dar a vitória. Se esse for o seu caso aí no teu lugar, você que por algum motivo saiu da presença de Deus, você que por algum motivo de repente abandonou Jesus, devido às guerras, devido às batalhas desse mundo, mas que nessa noite está voltando para os braços do Pai. Há uma família te aguardando, sabe, esposo. Há uma família te aguardando, sabe, esposa, mãe. Há filhos te esperando o seu posicionamento. Posicionamentos esses que a partir do momento que você o tomar, Deus vai enquadrando tudo no seu devido lugar. E se esse for o seu caso, de uma maneira muito simples, aí no seu lugar, você vai colocar as duas mãos à altura do teu coração. Para você que está se reposicionando, para você que está bebendo das águas do ribeiro. Pastor, até o dia de hoje eu estava muito cansado, muito cansada. Mas beba das águas do ribeiro, beba das águas do refrigério, beba das águas que é essa presença gloriosa de Cristo. Beba dessas águas no nome do Senhor Jesus.